Boa noite, meus amores! Jornal Informa São Paulo e a nossa página Universo Feminino com Mel Lancerotti em mais um encontro delicinha. Meus amores, hoje vamos falar de política. É um tema que eu gosto muito. Estou ansiosa por conhecer a nossa convidada de hoje. Olha, gente, imagina que nós vamos conhecer um pouquinho da história dessa maravilhosa. Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Peraí. Cadê? Ai, ai, ai. Cadê? Eli Rangel? Ainda não entrou? Acho que não entrou ainda a nossa Eliette Francisco Santos. É a nossa convidada, porque eu conheço como Eli Rangel. Deixa eu ver. Eu acho que não, gente. Me ajuda, Carlinha. Eu tenho aqui, eu não a conheço. Eu tenho aqui como a página Eli Rangel Oficial. E Eliette Francisco Santos, que está me pedindo para entrar. Então, acho que não é a nossa convidada de hoje, né? Boa noite, pessoal. Ah, é, é, então tá. Entendi. A Eliette está entrando pelo pessoal dela, não pelo Eli Rangel Oficial, não sei. Eli, já. Opa! Boa noite. Deixa eu te explicar. Ah, Meu nome é Eli Rangel, ah, é meu nome de legenda tá. e, e o nome das minhas redes sociais. Só que eu peguei o meu outro aparelho com Ah, Insta, que está um pouco mais tranquilo, e aí você viu o meu nome, mas sou eu mesma, fica tranquila. que E beleza. nós já nos falamos uma vez, é que você talvez não se lembre, há um tempinho atrás. Eli, não me lembro, me perdoe. Faz Ó, eu tempo, mas vou. não, tudo bem. Não, Isso é mas só um vamos, detalhe. vamos lembrar. Ó, eu estou aqui procurando, eu vou acessar pelo outro celular, porque eu não estou Isso. conseguindo vê-la. Agora, Eu tô te vendo. que Eu tô bom. te vendo tranquila. Vou até Ele, ajustar aqui. o meu celular está me causando esses transtornos. Hoje eu participei aliás, ontem eu participei de uma outra live Certo? e eu não consigo ver quem está comigo. Sim. Mas então eu ligo o outro celular e aí eu vejo, porque eu gosto muito de ver o Tudo rostinho bem. com quem eu estou Lógico. conversando. Lógico. É bom Ele, conversar olhando. não é? Prazer, tá? É Ele, um prazer falar com você. Muito igualmente. obrigada pela recepção, pelo tratamento. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Seja muito bem-vinda. É um prazer poder estar contigo, conhecer um pouquinho da sua história. Depois me conta em que momento nos falamos, para que eu me recorde. São, assim, tantas emoções. Às vezes a gente Mas faz muito conversa e tempo acaba. mesmo. É, mas eu Sim, faz quero muito tempo. depois, eu quero depois saber onde é que foi, como é que foi, para retomar. É um Claro, prazer estar com sem problema. você. Todo meu. Muito obrigada. Eli, seja muito bem-vinda à nossa página Universo Feminino. E antes de nós falarmos de política, antes de nós falarmos da sua vida mais de empreendedora para frente, eu gostaria de conhecer, porque eu não recebi um release seu, eu quero conhecer Sim, a Eli mulher. Antes do profissional, antes da política. Conta para mim, conta para nós, quem é a Eli? antes de ter formação acadêmica, antes de ser mãe.
Então, eu posso dar um breve resumo, sim. Eu vim de família muito humilde, de pais trabalhadores, e eu fico até emocionada, porque essa transição que eu estou passando me remete ao meu pai, que já não está mais com a gente, e eu tenho certeza que ele ficaria muito feliz de participar. Minha mãe ainda é viva. E eu vim de uma família de 9 irmãos. Meu pai trabalhava muito, minha mãe também ajudou bastante a educar e fazer alguns serviços por fora. E eu cresci, assim, eu vou resumir, porque isso faz parte, e eu acredito que se as pessoas ouvirem essa história sem nenhum tipo de dramatização, mas baseado na minha vida, em fatos reais, eu acredito que muita gente pode ter esperança de dias melhores. E eu cresci, quando você nasce de uma família humilde, simples, humilde que eu digo, de uma classe social não tão favorecida e ainda de uma etnia que as pessoas discriminam, então sempre você vai viver em exclusão social e isso acontece. Só que você que tem que buscar o melhor. Você não pode esperar que as pessoas coloquem você num patamar. Você tem que ir à luta. Você não pode se assustar com o preconceito, você não pode se assustar com as indiferenças, tanto na escola. Na minha socialização primária, eu sofri muita discriminação naquela época, era muito mais explícito do que hoje. Não é? Hoje, dependendo do que você fala para uma criança, você pode ser punido, mas antes não. Você falava o que você queria. E, na realidade, eu vejo cantores de rap, às vezes, falando assim, eu ofereço essa música para aquela professora que falou que eu ia ser um João Ninguém e hoje eu estou aqui, né? E aí eu dou risada, porque isso aí acontece, e isso é verdade, né? Não a categoria no geral não faz isso, mas tem o preconceito tem em todas as categorias. Eu não me sinto em uma posição superior. O que eu quero dizer é que eu lutei contra o preconceito, eu lutei contra todas as indiferenças, e eu depois que eu me tornei mãe, depois que eu ensinei os meus filhos, eu fui fazer um curso superior para depois fazer pós-graduação, ter uma especialização para poder dominar alguma coisa e poder ajudar as pessoas. Esse é o objetivo, né? Então, a Eli Rangel, ela veio de uma origem bem simples e eu me orgulho por isso, porque meus pais me ensinaram a ser honesta, seja qual fosse a situação, seja qual fosse qual fosse a circunstância, e eu cresci dentro desse contexto. Então, eu dei prioridade para o que os meus filhos estudassem, e eu estudei, e hoje, atualmente, com o aparecimento de novos políticos, com a polarização de tudo que houve, na mudança política que houve no nosso Brasil e no mundo, eu pude abrir os olhos e descobrir que nós podemos fazer a diferença. Eu não sei você, eu não sei as pessoas que vão ainda nos ouvir, porque eu sei que agora mesmo pode muita gente nem estar participando, mas depois eles vão assistir. Tem muitos amigos meus que estão estudando, trabalhando, mas eles vão acessar. Então, quando eu era pequena, eu acreditava que para ser um político você tinha que nascer em berço de ouro, né? Eu acredito que muita gente veio dessa falsa realidade. E agora eu entendi que se você estuda, que se você busca conhecimento, você pode fazer diferença na sociedade. Você pode ajudar a mudar a vida das pessoas. E eu me choquei um pouco quando eu me filiei ao partido e depois eu me candidatei. E ontem, oficialmente, nós conseguimos a legenda, foi oficializado, foi votação unânime. E quando eu converso com algumas pessoas, não todas, quem já me conhece, mas algumas pessoas mudam até o jeito de conversar, e eu percebo que as pessoas me veem, me olham de modo diferente, como se eu
fosse mudar o meu comportamento. Isso é uma falsa política. A política da mentira, a política da corrupção. Mas essa parte eu deixo para você tocar depois. E é isso. Eu sou muito feliz de ter começado do nada. Hoje eu não tô numa posição diferente. O que me difere de antigamente não é a minha condição social financeira, é o conhecimento que eu adquiri ao longo do tempo. Essa é a diferença que nós podemos fazer na nossa própria vida e na vida das pessoas. É exatamente isso, conhecimento e informação que não conseguem tirar de nós. Isso é muito importante. Agora, me diz uma coisa, você falou de formação, pós, qual é a sua formação? Eu sou assistente social Maravilha. e eu fiz 2 especializações. Eu tenho outros cursos também, mas eu vou ressaltar. Eu tenho especialização em saúde mental, estresse e psiquiatria. Uau, que incrível! E eu tenho Maravilha. outra especialização, que é saúde mental e dependência química. São 2 especializações. Maravilhoso. É a formação realmente de quem se preocupa em cuidar do próximo. Exatamente. Para você poder Você, dar assistência, você tem que ter conhecimento. Você é, não, você não pode ajudar as pessoas com conhecimento empírico, que é aquele que você adquire ao longo da vida. Precisa do conhecimento técnico para você realmente abastecer a pessoa e resgatar. Não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa possível. e todo desempenho, quando nós desenvolvemos ações sociais, realmente é complicado. E precisa ser uma missão de vida e precisa ter um dom, porque não é para qualquer um. Ajudar o outro não é para qualquer um. É complicado. É, Porque às eu vezes sei. você ajuda, você estende a mão e às vezes a pessoa não reconhece ou ela te agradece naquele momento, mas se você olhar torto para ela, ela esquece tudo de bom que você fez. E essa é uma característica de muitas pessoas, de uma boa parte do ser humano. E nós, quando servimos as pessoas, nós temos que entender que essa é uma característica que vai nos acompanhar. Não podemos desistir de ser boas pessoas e não podemos desistir de estender a mão para as pessoas por consequência da ingratidão, porque a Sim, ingratidão, ela se faz presente na vida do ser humano. A certamente. ingratidão e a dose de maldade também. É, Eu me é. lembro que eu levei uma pessoa para fazer um tratamento, ele é Ah, poliusuário. Poliusuário é aquele que usa 4 ou mais tipos de drogas. Por exemplo, álcool, cigarro, porque o cigarro é uma droga lícita, mas é uma droga. sim. O crack, a maconha, a cocaína, e ele é poliusuário. E eu levei ele para fazer atendimento, acompanhamento várias vezes, ele recaiu. E uma vez eu cometi uma falha com ele, eu falei alguma coisa que ele não gostou, eu cometi um engano, e ele simplesmente me bloqueou, pegou raiva de mim, e ele esqueceu tudo que eu já havia feito por causa de um pequeno detalhe. Mas isso não me faz desistir e nem me entristeci. Eu creio que quem saiu perdendo foi ele. Os familiares, na maioria dos casos, rejeitam o poliusuário, na maioria, em boa parte. Então, ele falou para Sim. mim: você fez para mim o que ninguém da minha família faria, só a minha mãe. Então, E ele não reconheceu. esqueceu de repente de tudo. Eu não estou É. citando isso porque eu sou coitada, não. Eu estou Não, de forma citando alguma. porque as pessoas precisam saber que as injustiças, que as pessoas são infiéis, elas esquecem.
É muito mais, Exatamente. é barato para elas esquecer o bem que você faz. É, é, eu Ângelo, digo seja bem-vindo. eu digo que as pessoas, as coisas boas não são guardadas, mas qualquer deslize, às vezes, de uma palavra, de um sentimento que você expressa, isso fica, a pessoa aproveita para o resto da vida. Então, Exatamente. mas você sabe, realmente, eu creio que tudo isso seja missão de vida, porque Sim. eu desenvolvo um projeto social e tive muitas decepções. Carla Bertelli, nossa coordenadora do Jornal Informa São Paulo, conhece um pouquinho da minha história, da minha estrada e quantas Abraço à nossa decepções, diretora. Ela é minha diretora também. Eu amo a Carla. uma querida. Eli, o que que eu vejo? As pessoas são ingratas, mas quando você tem isso como missão, né, são traições, são coisas que acontecem às vezes que deixam a gente tão triste, tão decepcionado. Mas quando isso é uma missão de vida, você acaba passando por, chora no momento, depois Exato. passa por cima e vai para diante, né? Exato, faz Então, parte. faz parte. E aí, de toda essa história inspiradora que você já nos contou, como é que a política chegou na sua vida? Eu sempre observei, desde a minha mais tenra infância, embora eu não me manifestasse, que entrava político, saía político com a mesma conversa de sempre, que o Brasil estava em vermelho, dívida externa. Eu falei, mas que dívida é essa, né? Eu fiquei pensando, eu pensava, que dívida é essa? Como é que o nosso Brasil vive em dívida? O povo trabalha tanto, paga tanto imposto, e eu sempre fui meditando sobre isso. E, de repente, para ser sincera, quando entrou um certo partido no poder e as empresas começaram a fechar e falir, pessoas passaram a ficar desempregadas, passando fome, passando por dificuldades, por consequência daquele partido, eu falei, tem alguma coisa errada nessa história. E aí você está me perguntando, eu vou ter que ser sincera. Quando o presidente Jair Messias Bolsonaro assumiu e ele começou a mostrar os efeitos do pagamento da Lei Rouanet feito de forma inadequada, os efeitos da corrupção, os efeitos das emissoras, das redes de comunicação, passando informação enganosa e mentirosa para a população, para que a população se mantivesse no seio da mentira, no seio da corrupção e apoiando e ainda assim achando que estavam fazendo favores para nós, eu comecei a ampliar a minha visão e eu não posso dizer que foi por outro meio. Eu comecei a entender que aqueles cantores da Lei Rouanet, aqueles mamadores da teta da Lei Rouanet, nos enganaram há muito tempo atrás, desde quando era pequena, com a história de ditadura militar, nos iludindo, falando que eles estavam ajudando o povo, a população a abrir os olhos, e não, estávamos escravizando na mentira e na ignorância. E, de repente, veio um Jair Messias Bolsonaro, começou a falar a verdade, levou uma facada, tem sequelas até hoje, mas ele abriu os olhos da população de bem. Existem alguns ainda que estão com a cegueira, sofrem de cegueira política, porque reproduzem muita mentira que ouvem em Rede Globo e etc. Muitas mentiras, né? Tentando enganar. Eles estão doutrinando as nossas crianças. Eles estão destruindo as nossas crianças. Uma coisa é você nascer com atração para a pessoa do mesmo sexo. Outra coisa é você ser manipulada a ir atrás de pessoa do mesmo sexo, porque uma emissora te induziu a fazer isso. Isso é totalmente diferente, porque eu tenho homossexual na minha família e eu amo e me orgulho deles, porque são pessoas trabalhadoras de bem. É diferente
você seduzir uma criança e falar que ela escolhe desde a idade que ela quer, o sexo que ela quer, seguir o que ela quer escolher. Isso é coisa do demônio. E antes de qualquer coisa, eu sou filha, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou tia-avó e quero ser avó, esse é meu sonho. E eu torço pela população brasileira, por toda a posteridade das pessoas, para que tenham bons dias, dias justos, mas para que isso aconteça, nós precisamos de bons políticos. E eu descobri que eu posso entrar na política para apoiar. Eu posso até não ter todo o conhecimento do mundo, porque eu não tenho mesmo, mas eu tenho força e energia para apoiar bons políticos, e são esses que eu pretendo apoiar. Então, foi assim que eu abri a minha visão política, assim que Jair Messias Bolsonaro chegou, com aquela sua equipe, sofrendo todo tipo de perseguição, e sofrem até hoje, foi aí que eu abri os olhos, porque eu aprendi que árvore sem fruto não leva pedrada. Se ele fosse um vagabundo corrupto, eu tenho certeza que ele estaria no poder até hoje. E nós não sabemos de que forma foi que ele perdeu essa eleição, porque nós sabemos que a maioria votou nele. E, infelizmente, nós estamos sofrendo, porque nós estamos vendo coisas que nós não esperávamos, e eu acredito em dias melhores. Eu acredito que Deus vai abençoar a nossa nação, para que bons políticos retomem o poder e que aqueles que estão abusando do poder que têm vão ser varridos, para que o povo possa prosperar. Essa é a minha esperança e eu fico à disposição de todos aqueles que quiserem. Os meus projetos, eles são baseados na minha formação acadêmica. Eu sempre levei pessoas para cuidar da saúde física e mental, tanto a mental no sentido do adoecimento e também do adoecimento por consequência da adicção da droga, da dependência da droga. E meus projetos continuarão sendo baseados nisso. E eu fico à disposição, as pessoas que vão acessar, que estão acessando, sigam-me nas redes sociais, Eli Rangel Oficial, acessem os meus projetos e apoiem. Eu tenho certeza que toda a população será beneficiada. Ó, vou ler aqui alguns comentários. Carlinha Bertelli, fala mesmo, Eli, temos que abrir os olhos da população. O Antônio de Oliveira, tomara a Deus que você consiga combater o sistema. Como assistente social, você deve saber a limitação que o governo coloca para ajudar a sociedade. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Ô, Creuza! A Creuza está dizendo, conta com o voto. Mas, Deus é mas uma fofa. Eli, Oi, vamos Rose. só. Você hoje já tem a certeza do apoio do partido, né? Sim, Você já está como pré-candidata. sim, oficializado ontem, na Assembleia, na Câmara Maravilha. Municipal. E o que você pensa da cota dos 30%? Porque eu sou uma mulher que gosta muito de política, que vivo em meio a esse burburinho político, comungo com tudo que você falou, e, em épocas em que eu saí candidata, nós tivemos muitas dificuldades de conseguir mulheres para suprir a legenda dos 30% da cota feminina, né? Tem que ser 30% de mulheres, o que poderia ser 30% de homens, Sim, porque a lei diz que tem que ser 30% do sexo oposto, né? sim, Que agora a gente precisa até tomar cuidado, né? Então, homem, estamos falando de homem e mulher, não estou querendo desmerecer gênero, absolutamente nada. Isso é a lei. Poderia ser 70 mulher, 30 homens. Mas sim, para conseguir 30% de voto de mulheres para saírem candidatas é uma dificuldade muito grande. O que você sim. pensa disso?
a respeito das cotas, então vamos fazer o seguinte, né? No começo, na colonização, houve o patriarcalismo, né? Que era o homem que mandava em tudo. Então, vem aquele patriarcalismo, aquele machismo, e nós hoje estamos nos desvinculando disso. Esse 30% de cotas já é um grande avanço dentro da política, porque antes a política hostilizava a figura feminina. E eu não vou dizer para você que isso ainda não acontece. Não estou dizendo que eu fui hostilizada, é porque eu participo de várias reuniões com deputados, com pessoas, e que elas mesmo comentam que ainda existe muita dificuldade. E o que a gente precisa agora visualizar é que nós estamos vencendo, né? 30% já evoluiu. E nós tivemos, só aqui na região de São Paulo, 22 mulheres que conseguiram a legenda. Aqui nesse distrito. Que E outros distritos, beleza! sim, no interior de São Paulo, tem as equipes formadas, tem o PL feminino, tem a liderança do PL feminino, tem sido liderado pela Michele, tem outras líderes também. Então, aumentou muito o número de mulheres dentro da política. E agora, o que acontece é que nós precisamos ter vontade de participar. Porque, veja bem, um exemplo, eu fiz vários contatos sobre a live de hoje. Observe quantas pessoas estão participando. Veja quantas mulheres, quantos homens. A mulher, ela precisa entender que enquanto ela não aprender sobre política, ela não vai saber votar. Como você vai fazer uma escolha política boa se você não analisa o seu candidato, se você não observa quais são as propostas que ele tem? Tanto o homem como a mulher. O homem tem mais facilidade para buscar. A mulher, ela está se desenvolvendo muito bem. Ontem, lá na convenção, foi maravilhoso. Tinham muitas mulheres, ficamos muito felizes, festejamos. E isso é uma evolução. E agora depende de nós. Nós temos que nos filiar, nós temos que ter vontade de participar, buscar conhecimento. E buscar conhecimento, que eu digo, é entender quais são as jogadas políticas, o que a direita quer, o que a esquerda quer, e aquilo que identifica com o seu perfil. Se você quer um político que vai invadir a sua casa e encher de gente que nunca trabalhou na vida para habitar a sua casa, ou se você quer um político que incentiva o trabalho, a educação, o lazer, a cultura e que te ajuda com benefícios quando você precisa, para que quando você estiver bem, você dá oportunidade para outro. Qual é o político que você quer? Quem é que você quer seguir? Perfeito. Aquele que vai roubar a sua terra? É justo você trabalhar a vida toda e, de repente, um partido assume e ele enche de morador em situação num estado de extrema vulnerabilidade, que nunca fez nada na vida e joga dentro da tua casa e você não pode pôr para fora. É isso que você quer? Então, é você que tem que escolher. Mulheres, participem, escolham, depende de nós. Nós temos que vencer todas as barreiras, nós temos que vencer essas cotas, tem que ficar todo mundo igual. E nós já estamos conseguindo, nós já estamos avançando. Nós somos 52% da população. Então, nós temos uma força muito grande. Alguém aqui me perguntou porque está tão difícil o processo de adoção. Então, eu não tenho especialização nesse setor, mas sempre foi muito difícil mesmo. Eu tenho amigos que conseguiram adotar depois de um certo tempo. O senhor pode ir na defensoria pegar informação. É o Antônio, né? Isso. Que fez a pergunta. Vai na defensoria, busca seus direitos e pergunta. Eu não posso aqui ser leviana, inventar, eu não sei articular como alguns que improvisam mentira. O assistente social é como se o advogado tem trabalhista, civil e criminal. O assistente social tem as áreas que ele escolhe. Pode ser a área da infância. O meu caso é saúde mental.
Mas a realidade, se o senhor está tendo dificuldade para adoção, busca a defensoria. É um órgão público e é um órgão que te dá informação correta, não vai te enganar, não vai te iludir. Você vê exatamente o que você precisa para você conseguir adotar os seus filhos, né? Isso. Eu acho isso muito lindo. Essa, Esse, essa ação é louvável. o processo de Ó, adoção, né? exatamente. Deixa aproveitar só para ler o que ele deixou escrito aqui. Tanta criança Sim, abandonada nas ruas, em condições críticas, com famílias drogadas sendo usadas para arrecadar dinheiro para os pais usarem mais drogas. Poderia mudar as leis para oferecer uma família. exato. E eu creio que o que ele comentou é essas crianças poderiam ser enviadas para adoção para saírem das ruas. É uma Também concordo. sugestão, né, Muito incrível. boa, muito boa. Você acredita que Michele inspira muitas mulheres, por isso que na sua convenção tinha um número bem expressivo de mulheres? Sinceramente, ela inspira. Porque ela é uma pessoa amável, ela gosta de cuidar das pessoas que sofrem de deficiência, doenças raras. Ela é especializada nessa área. Ela é muito amorosa. Eu tive contato com ela, nós tivemos treinamento com ela no sábado Ai, que retrasado. Nós delícia! tivemos uma palestra, eu falo treinamento, palestra. Nós Sim, tivemos com ela pessoalmente só as 22 pré-candidatas e a Michelle e a segurança, lógico, né, o claro. corpo dela. E ela inspira, ela é muito amorosa, é muito sincera, verdadeira no que fala. Você vê que faz o que ama realmente. E ela incentiva as mulheres a seguirem a carreira política. Ela não desfaz de ninguém. E ela pediu para que cada uma se apresentasse e ela respeitou a escolha de cada um. Porque cada um fez a escolha para estar ali, né? Cada um levantou uma bandeira e ela amou e apoiou todas as bandeiras, né? Então, Perfeito. isso é o que me impressiona nela, porque eu já vi políticos mesmo na televisão maltratando, dificultando que as pessoas chegassem perto. Com a Michelle Bolsonaro, isso não acontece, e nem com o Bolsonaro. Eles têm que tomar muito cuidado, não só eles, todos aqueles que estão fazendo bem para a população têm que tomar cuidado, porque podem tentar contra a vida deles. Nós sabemos que isso é um fato, já tentaram e é uma ameaça que, se eles puderem, eles vão fazer mesmo, mas Sim. quando eles têm a oportunidade de se aproximar de nós, pessoas simples, eles se aproximam e dão toda aquela força, eles dão toda aquela, passa para nós aquela energia de que tudo vai dar certo e que nós não podemos desistir. Que Michelle é bom. uma mulher inspiradora, é uma mulher amorosa. Eu não estou puxando saco, não. Ela é mesmo. Quem sabe um dia você vai ter o privilégio de conhecê-la. Adoraria, adoraria. Agora, Tomara. eu acho que eu acho não. Eu vejo, né, nas manifestações onde ela chega, assim, aquela recepção amorosa, calorosa que todos expressam por ela, né? Então, não é algo montado, né? É Não, autêntico e de amor mesmo. Tem uma perguntinha aqui. pois não. Eli, tem algum projeto para o bairro do Jaçanã em relação aos dependentes Tem. químicos? Eu tenho justamente isso, cuidar dessas pessoas desde que elas permitam. Eu pretendo passar lá na praça, passar nos locais onde eles estão alojados e oferecer atendimento. Ontem, na convenção, na Assembleia, para aprovação da nossa candidatura, Aham. estava lá o nosso prefeito Ricardo Nunes e ele inaugurou algumas UPAs, postos de saúde, tem vários que foram inaugurados. E eu me aproximei dele com muita facilidade, tentei falar sobre o tema
de ajudar as pessoas que sofrem de dependência química para desintoxicação e, quem sabe, eles tocarem a vida deles em tratamento, né, e levar uma nova vida, serem reintegrados na sociedade. E ele falou que ficou preocupado porque ele não estava conseguindo processar, porque assim, estava a CNN lá, as emissoras querendo entrevistar, e todo mundo queria tirar foto. Nós, como pré, tínhamos direito de tirar foto para o nosso material de campanha. Então, eu falei muito rápido, ele falou, olha, você precisa me procurar, fala com a minha assessoria, para ver se nós agendamos uma reunião para tratarmos desse assunto. Então, eu não tratei ainda pessoalmente com ele sobre isso, eu só dei uma introdução. Porque, como eu faço? Como é que eu faço para ajudar as pessoas? Elas falam o que querem, eu levo no equipamento, na UPA ou em algum hospital, eles passam, de lá eles são ou transferidos para uma desintoxicação, se o equipamento tem um local, tem um leito disponível, ele fica lá fazendo o tratamento durante pelo menos 15 dias, que, para quem não sabe, a desintoxicação do corpo são 15 dias. A mente é que fica com a dependência, né? O vício é na mente, não é no corpo físico. Então, ele fica 15 dias, depois sai de lá com a medicação, para crise de abstinência, ansiedade, e tudo que costuma dar na pessoa quando ela larga do vício. Então, para mim, fica muito mais difícil levar uma pessoa para fazer o acompanhamento terapêutico, porque eu tenho que ficar na fila, esperando junto com ele, eu não tenho nenhuma prioridade junto com o meu atendido. E eu precisaria de algum tipo de prioridade, porque nesse caso já não passar na frente das pessoas doentes, mas na parte da psiquiatria ter um acesso mais rápido, para que a pessoa seja logo internada, para que ela inicie o tratamento dela e eu possa levar mais pessoas. Esse é um dos projetos que eu tenho. E eu quero aplicar aqui na região do Jaçanã, porque quem tiver vontade consegue sair do vício, sim. Não vai se libertar, porque adictus em latim significa escravo de. Uma vez que você é viciado, você é escravo daquele vício. Então, você vai ter o resto da vida que tratar. Como um diabetes, como uma pressão alta, como qualquer tipo de doença crônica. Você vai fazer um tratamento, vai fazer o acompanhamento tanto terapêutico como medicamentoso para prevenir as crises e tudo. Isso vai ser para sempre, como se você fosse um diabético, um hipertenso e outras doenças mais. E sendo assim, você pode ser reinserido na sociedade. Você volta a uma vida normal. Só que você tem que evitar tudo aquilo que vai te fazer recair. Esse é um dos projetos que eu tenho, e se nós conseguirmos fazer com que as pessoas voltem a viver em sociedade, nós vamos estar salvando posteridades, que a pessoa vai gerar uma família, vai criar bons filhos dentro de bons princípios. Agora, se a pessoa viver largada na rua, usando cannabis, usando crack, usando seja lá o que for, que tipo de filho ele pode gerar? Quem é que ele vai gerar? Como foi citado aí, essas crianças que ficam jogadas com os pais nas ruas, nós só vamos ver esse tipo de reprodução. E as crianças vão crescer revoltadas, frustradas, e a tendência é partir para o uso de drogas, ou para o mundo da criminalidade. É isso que vai o mundo em que acontecer. vivem. É o mundo em que vivem. Exatamente. Me diz uma coisa. Você acredita na internação compulsória? Eu vou falar para você o que eu acredito. A internação compulsória, ela é importante quando o adictus, o usuário de droga, está pondo em risco a vida dele e a vida dos outros. Tem que existir a internação compulsória assim. Porque se você não faz esse tipo de internação, ele tenta contra a vida dele, contra a própria vida e contra a vida de outras pessoas. Então, é nesse momento que que os profissionais capacitados têm que interferir para salvar a vida da pessoa e das pessoas que estão em volta dele.
É como um portador de transtorno mental, independente de droga ou não, que é um bipolar, um esquizofrênico. Quando ele não toma a medicação, ele corre risco de autoextermínio ou de cometer com alguém, dependendo da natureza dele, ou até mesmo da gravidade da doença. Então, o que acontece? A internação tem que ser compulsória, sim. Porque se ele fica ali do jeito que ele está, ele morre ou ele mata. Mas você você não enxerga que o fato dele ser um usuário já é uma ação contra a vida dele? Porque é comum um usuário buscar ajuda? Já aconteceu de buscar ajuda. As pessoas essa pessoa que eu te falei mesmo, ele me pediu ajuda. Ele falou: oh, você me ajuda, eu não sei o que vai ser de mim. E eu fui lá e ajudei. Acontece de pedir ajuda, olha só. Quando a pessoa ela experimenta a droga, ela pensa que todo mundo pode viciar, menos ela. Mesmo ela ouvindo a gente falar. Alguns casos. E tem aqueles que são conscientes mesmo, sabe que é um caminho sem volta para o vício, não para a recuperação. E dentro disso, é importante saber que o trabalho preventivo é mais importante do que qualquer outra coisa. E essa é a minha preocupação aqui na região do Jaçanã, nas escolas, nas comunidades, como em qualquer outro lugar. O trabalho de prevenção, ele salva vidas. Se você falar a realidade, mostrar a realidade. Eu vejo palestras de pessoas que você põe desenho, bonequinho, isso não impacta ninguém, isso não mostra a realidade. Você tem que mostrar o que a droga faz de verdade na vida das pessoas, a tragédia, a miséria que ela acarreta. E aí, se você faz dentro da faixa, de acordo com a faixa etária, você apresenta o material didático que a criança, que a pessoa vai absorver, você consegue inibir com que ela futuramente faça uso disso. E tem aqueles que não são destemidos, vai acontecer, aqueles que são ensinados e não vão ter medo de nada mesmo, mas isso faz parte da sociedade, né? Da personalidade de cada um. Mas e agora com essa ideia de liberação? Então, essa ideia de liberação, na realidade, não é, nós não apoiamos, né? Eu espero que a população, tanto aqueles que sofrem com dependentes químicos e aqueles que sofrem de modo direto ou indireto, que tem na família ou que tem no vizinho, que abram os olhos e vejam quais foram os tipos de políticos que votaram para aprovar 40 gramas de maconha, para liberar. É a hora que você aprende a votar. Isso é uma coisa que está violentando a sociedade. As pessoas estão inconformadas. Então, eu não apoio e eu tenho certeza que as pessoas conservadoras também não apoiam. Falso moralismo, não. É destruição da saúde mental e física do ser humano. E não Você está só abrindo as portas da destruição. O comunismo, o socialismo, ele quer minar a tua moral, ele quer minar o seu raciocínio, ele quer confundir a sua sexualidade. Quando ele vicia você em droga, quando você fala para uma criança, um bebezinho, uma criancinha, que ela escolhe o sexo que ela quer, quando você fala que você pode invadir a casa do fulano porque é de todo mundo, isso é para destruir a moral e os bons costumes. Então, aprender a votar é quando você escolhe realmente aquilo que bate, aquilo que se identifica com os ensinamentos que você recebeu e que você sabe que vai fazer bem para a população. É isso. Exatamente, exatamente. Não pensar só no seu umbigo, né? Porque toda ação
tem consequência não só para uma pessoa, mas para um todo. Olha, Coletivo. o Antônio está falando, o Antônio está comentando uma coisa. Já estive batendo de frente à Câmara dos Vereadores de São Paulo para arrumar uma lei errada. Tomei 9 pontos na cabeça mandados pela Marta Suplicy. Oi? Ouviu isso? Eu ouvi. Olha, é por isso que eu falo que tem que aprender a votar, né? Ela está tentando voltar aí. O povo tem que abrir os olhos, tem que ver em quem vai votar. Eu não duvido do que Exata, ele falou, porque a barriga do presidente Jair Messias Bolsonaro foi aberta de cima e embaixo, porque ele ensinou a verdade, porque ele fez bom uso do dinheiro da Lei Rouanet. Na pandemia, muita gente poderia ter morrido de fome, mas ele redirecionou essa verba para o auxílio emergencial. e Ele se preocupou com a a população. população. Eu nunca vi, eu nunca vi o banco, a Caixa Econômica trabalhar tanto como eles trabalhavam, porque eles Verdade. sofrem da acomodação, eles são um pouco acomodados, mas eles trabalharam bastante, né? Exatamente. Quem faz uso do banco sabe o que eles fazem, né? Mas eles trabalharam e eles foram treinados a tratar com respeito toda a população. Exatamente. E uma outra emoção que foi o resgate do patriotismo, né? Exatamente. Eu sempre amei o meu Brasil. Eu sempre amei. Eu não gosto muito de assistir jogo de futebol. Meu marido e meus filhos gostam, são corintianos. Eu acho muita agitação, sabe? Eu não gosto. Mas eles ficam à vontade. Mas quando o Brasil vai jogar, eu fico extremamente emocionada. Aí a gente tem que estar lá com o coração, né? Mas você Eu sabe, fico. eu acredito que esse nosso desinteresse pelo futebol, pelo menos no meu caso, se deve ao fato de que hoje o jogador não é como os jogadores de antigamente, que jogavam pelo Brasil, que tinham amor ao que faziam. Hoje eles jogam por dinheiro. Então, a gente acaba tendo esse desinteresse. Eu enxergo assim, tá? Não, eu respeito sua opinião, imagina, mas cada um tem uma visão e tem que ser respeitado. Eu sou brasileira, eu sou afrodescendente, só que assim, eu não me apego nessa história de afrodescendente, porque eu não gosto de vitimismo. Aquela fala, sou negra, sou pobre da periferia, eu sou uma coitada. Eu não sou uma coitada. Eu sou, eu sou negra, tudo bem? E eu sou muito feliz pela minha etnia. Mas já morei na periferia. Mas assim, qual o problema? Eu não posso viver uma cultura que eu nem conheço. Eu vou ficar brigando que eu sou descendente de africano, se eu nem concordo com a cultura deles. Existem coisas que eles fazem que eu não concordo. Eu sou Perfeito. brasileira, eu nasci no Brasil, eu gosto da minha cultura, ainda que a nossa cultura esteja em fase de evolução, É isso porque a nossa aí. cultura ela está em fase de evolução. Se você for observar, as pessoas copiam muito as outras. Eu não copio ninguém, eu tenho a minha personalidade, a minha característica. E eu vejo que muitas pessoas ainda vivem em fase de evolução porque buscam copiar a cultura alheia de outros países. Lógico que nós temos que copiar aquilo que faz bem, aquilo que é bom, aquilo que edifica, mas nós temos que cultuar a nossa própria cultura. É isso aí. Eu sou brasileira, eu trabalho, eu aprendi que tem que trabalhar para você ter dias melhores, para você Sim. dar uma boa educação para os seus filhos. Essa é a minha cultura. Eu não vivo de vitimismo, que eu sou uma coitadinha, que eu sou uma pobre coitada. Quando você iniciou a entrevista, você perguntou e eu me emocionei porque eu falei do meu pai, porque ele é uma pessoa
muito importante para mim, porque eu cresci vendo meu pai trabalhar. Eu nunca vi meu pai se vitimizar de nada. E eu aprendi. Essa é a minha cultura. Se o brasileiro, ele trabalhar, ele procurar evoluir, buscar conhecimento, ele não vai ser escravo de ninguém. Não vai ter político que escravize. Sabe por que tem políticos que até hoje apostam na ignorância e na escravidão do povo e colocam imprensa para mentir para o povo? Porque eles apostam na ignorância, na ausência de busca de recursos e conhecimento. Porque eu não Exatamente. perco meu tempo assistindo a Rede Globo. Eu não perco meu tempo assistindo emissoras que ficam mentindo. Onde já se viu você falar que um presidente da República foi processado porque ele importunou uma baleia? Ele andando de jet ski e ele importunou uma baleia. E isso foi a júri. Isso é brincar com a minha inteligência. É brincar. É brincar É com a minha brincar. inocência política. Exatamente. Isso é uma coisa que, se todo mundo se unisse, essas coisas não aconteceriam. Nós estamos numa fase em que está meio complicadinho e contra, né? Ele está meio complicadinho. Haja visto os patriotas que ainda estão passando pela situação, mães com filhos pequenos que ainda estão presas. Então, hoje em dia, você está proibido até de pensar corretamente. Ó, Exatamente. É vamos. isso. Tem aquela frase que fala que nossa liberdade ela é fatiada, ela é tirada aos poucos como salame. Eu esqueci o nome do dono da frase, né? E isso está acontecendo. Mas o povo é a maioria. E o povo tem poder. Sim, Você com vê quando certeza. tem manifestação na Paulista, Maravilhoso. não cabe ninguém, não coube ninguém lá no dia 25, no início do ano. E todas as manifestações que tem, você não tem como Maravilhoso. caminhar ali. Maravilhoso. Então, é disso Maravilhoso. que nós precisamos. É de um povo que acordou. Ó, olha o que o Antônio falou. Já dei emprego para um rapaz que vivia nas drogas desde 10 anos, super esforçado, mas a mentalidade dele estava muito prejudicada devido ao uso de drogas. E aí, olha como estão as coisas, né? A droga acaba com a pessoa, acaba. E ainda querem liberar. E ainda querem Exatamente. liberar. É, Isso é. você me falou agora, e eu me lembrei de um curso que eu fiz, que à medida que você vai utilizando a droga, seu cérebro ele vai sofrendo lesões. Fica igual um queijo suíço. E essas lesões afetam várias partes, né? Do nosso corpo, da nossa mente. E quando você para de utilizar, algumas partes, dependendo, podem ser restauradas. Mas essas sequelas que ele mencionou são por consequência do uso abusivo que provavelmente essa pessoa fez. Mas se essa criança, se esse jovem, se esse adolescente, ele quer se manter no tratamento, ele consegue retomar a vida normal. Lógico que pode perder a memória, pode acontecer sempre alguma coisa, mas ele fazendo o acompanhamento, ele consegue ter uma vida saudável, melhor do que se ele voltar para a droga, que ele vai acabar de destruir aquilo que ele tem e vai terminar de uma maneira muito triste. Acabar, inclusive, com a própria vida, exatamente. Exato. Ou preso, né? Ou morto, tantas coisas trágicas podem acontecer. E infelizmente. E como eu já falei, não prejudica só a própria vida, mas de toda uma família, De toda porque a todos família, sofrem de toda a juntos. comunidade, É, de toda a sociedade. A gente não pode falar, exatamente. eu vou usar, faço o que eu quero da minha vida, quem vai se prejudicar sou eu. É mentira. To- Isso não é verdade. A toda, sociedade inteira sofre. toda droga lícita ou
ilícita, ilícita. ela traz Exatamente. prejuízo para a pessoa e para Muitos. a família e a comunidade. Eli, a gente tem só 5 minutinhos, olha, passou Passou tão rápido, né? rápido. Então, hoje você está como pré-candidata pelo PL, é isso? PL, do Partido Liberal. Pelo Eu não sei como, PL. mas eu cheguei até aqui. Uma coisa que eu queria te contar para quem Conta. está ouvindo e para quem vai ouvir. Eu sou cristã, eu acredito muito em Deus. E eu acredito que tudo é feito de acordo com a vontade dele. Tem alguém que falou, eu acho que é o Antônio, né? De emprego porque ele havia sido preso por roubar para manter o vício e não conseguir emprego. Parabéns, Antônio. Eu espero que você se sinta bem com que a sua ação e eu acredito que esse menino deve ser muito grato ao Senhor por isso, né? Pela sua ação, pela sua atitude. Parabéns. Por mais pessoas como o Senhor, nós precisamos, por mais pessoas como o Senhor. É lógico que alguns serão ingratos, podem trair a nossa própria confiança, mas por isso que é bom sempre analisar, mas a gente não pode desistir de estender a mão. São seres humanos, né? E que Sim, precisam de uma oportunidade. sim, É o que ele mas temos falou. que tomar cuidado. Sim. Nós temos que tomar cuidado, sim. Eu não vou mentir aqui para você. É como a pessoa. Estavam fazendo uma entrevista, vou ver se eu falo bem rapidinho, sobre. Estava entrevistando os esquerdistas, o que eles achavam das pessoas serem presas, ficarem na cadeia. Ah, é injusto, é triste, é não sei o quê. Ah, mas tem um projeto agora que é adote um ex-presidiário. Você pode colaborar recebendo o estuprador na sua casa, um assassino? A pessoa falou, claro que não, ficou apavorada, né? Então, quando é para os outros, pode, quando é para eles, não. Né? Então, tem que analisar, tem que ver mesmo a índole da pessoa. Tem muitos que eles serão gratos, como o Antônio falou aqui para mim, hoje ele me chama de pai. Você quer Olha que mais lindo. agradecimento do que Ah, esse? Se te chama de pai, maravilhoso. uma vez eu levei um rapaz para se tratar e ele me chama de mãe até hoje. Hum. Eu acho, ele me chama de mãe até hoje. E nem todo mundo vai te chamar de pai e mãe. É uma forma que eles encontram de retribuir o bem que você fez. Exatamente. É uma pessoa que foi grata e hoje se sente realizado por ter conseguido este apoio e Exato. saído, né, do buraco em que ele se encontrava, porque é um buraco fundo e escuro, né, o dependente químico. É triste, é muito triste. A gente que ajuda a cuidar, ou que tem na família, ou que tem amigos, a gente sofre junto, né? E eu tenho muita esperança de conseguir êxito, né? Dentro dessa área, poder ajudar e servir para as pessoas, servir as pessoas, ver as pessoas mais felizes. Essa é a minha maior vontade. Perfeito, perfeito. Bom, suas considerações finais, por favor. Primeiro, eu quero agradecer a nossa diretora Carla, eu tenho um carinho muito grande por ela, é uma pessoa que eu admiro, é uma mulher de garra, de fibra, ela ama o ser humano, né? Agora ela está com a bebezinha, cuidando do marido, das filhas, é Uhum. uma boa filha, eu sou muito feliz por tê-la conhecido, muito obrigada também por sua entrevista, você é uma pessoa muito agradável, Muito obrigada. vai ser um prazer poder voltar a falar com você novamente. E eu queria mandar um recado para as pessoas, para as mulheres, para os 30%, para a cota. Mulheres, Fique à vontade. o lugar da mulher é onde ela quer estar. Se você quer ficar na cozinha, eu não quero, não. Eu quero ir para a política. Eu passo pela cozinha, eu posso lavar uma louça, fazer uma comidinha, porque eu gosto de fazer isso. Mas eu gosto da política, sabe por quê?
porque o futuro nos aguarda. Eu tenho filhos, eu tenho sobrinhos netos, eu quero ser avó, e eu tenho tem toda a população esperando por pessoas que realmente queiram fazer a diferença na sociedade. E eu quero estar na política e eu quero fazer diferença na sociedade. E é isso. E se quiserem, me apoiem. Sigam as minhas redes sociais, acessem os projetos e nós juntos nós vamos conseguir. Exatamente. O que você falou é muito importante. A mulher tem que estar mais ativa politicamente. Nós, mulheres, somos o termômetro que nós precisamos administrar financeiramente a vida para poder trazer uma boa qualidade de vida para os nossos filhos. Exatamente. Portanto, a política é o que gera a nossa vida e o que gira todo o que nós consumimos. Vocês têm visto o dólar, algumas coisas que são faladas, o dólar vai lá em cima. Hoje eu recebi esses dias um carrinho de mercado dizendo assim: hoje o carro mais caro do Brasil é o carrinho do mercado. Então, a política é quem manipula a nossa vida, é quem faz com que Exatamente. a nossa, quem faz com que nós tenhamos uma vida boa ou uma vida difícil. Então, e mais ainda, não sou feminista, sou feminina, mas eu vejo que a mulher, ela tem uma outra visão, porque Sim, a mulher, ela se preocupa demais com médio e longo prazo o que é bom para a sua família, para os seus filhos. Então, sim. e os homens são mais, né? Momento. E por isso que nós precisamos estar. Por mais que os homens possam fazer políticas boas, nós mulheres sabemos as nossas reais necessidades. Exatamente. Então, esses dias eu estava conversando uma, com uma candidata e, e ela falou, conversando, falando, porque as leis, não sei o quê. Eu falei, olha, nós precisamos ter muita cautela com tudo que é inventado. Por exemplo, tinha aí uma conversa que a mulher seria liberada uma semana na época da menstruação. Falei, gente, mulher já está com dificuldade de arrumar emprego, não vai arrumar mais. Você acha que o empreendedor, o empresário, vai contratar uma mulher sabendo que quando ela tiver menstruada, ela não vai trabalhar? Já é difícil porque fala do filho, a mulher, porque a mulher, vai ter o filho, vai ter que ter os 120 dias de. Gente, nós temos que ter cautela com aquilo que parece de imediato um presente dos Sim, céus. com Por- certeza. E outra coisa, quem foi que inventou essa lei aí? Quem que deu essa sugestão? Tem que saber de onde veio. Tudo você precisa examinar de onde veio, e porque se você souber de onde veio, você sabe qual é a intenção. Exatamente manter a mulher fora do mercado de trabalho. Exatamente, É uma exatamente. se você aprende a discernir algumas coisas, se o público aprende a discernir algumas coisas, ele vai aprender a votar. Você quer que o seu filho escolha o sexo que ele quer? Você quer que invadam a sua casa? Você quer que peguem a sua propriedade e você não vai poder falar nada? Você quer que seus filhos comecem a fumar maconha desde pequeno, porque foi liberado? É isso que você quer? Se é isso que você quer, então você já sabe em quem você deve votar. Se você não quer, você já sabe em quem votar também. Exatamente. Por isso, mulheres incríveis, maravilhosas, olha lá quem entrou. O meu clube Super Mulheres em Ação, Eli, beijo no seu coração. Obrigada. Meninas, mulheres maravilhosas, eu quero dizer o seguinte, que ele falou é muito sério.
Nós, mulheres, precisamos estar muito atentas. Nós temos que ter essa cautela e preocupação em quem vamos votar, porque eles Exatamente. serão os responsáveis pelo futuro na qual a nossa família, os nossos filhos, netos, sobrinhos estarão vivendo. Ah, só mais assim, só mais um comentário. Herança. Meu Deus, que ideia é essa de que a herança não pode ficar para os filhos? Agora, tchau. Eu vou deixar isso para o povo pensar, viu, Eli? É isso aí. Foi um prazer. Obrigada por tudo. Um Beijo no abraço. seu coração, te Beijo para desejo sucesso, todos. desejo realmente uma vitória, que você conquiste todos os desejos do seu coração e Muito que você obrigada. possa estar atuando cada vez mais com essa mentalidade incrível de defender a família, os bons costumes e defender Deus, o que é certo. Deus, pátria, família e liberdade. Essa é a minha bandeira. E eu morro por ela. Oh, coisa boa falar com você, adorei te conhecer. Muito Carlinha, obrigada. gratidão por trazer uma mulher incrível, para trazer essa inspiração para outras mulheres. Beijo no seu coração, beijos no coração de cada um de vocês que entrou agora ou que vai assistir depois. Com Vocês certeza. sabem, né? Semana que vem, mesmo bate-hora, mesmo bate-canal. Eu espero vocês, sempre trazendo Obrigada. uma convidada, um convidado muito especial, como foi o de hoje. Um beijo no coração, amo vocês. Eli, beijos, tchau, gente, Para boa vocês noite, bom também. descanso. Tchau. Uma semana abençoada para nós. Beijos!